Olá, alunos dos 7º anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nina para mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos continuar a parte 2 sobre a preposição. Nós iremos começar corrigindo, pessoal, a atividade, o exercício da semana passada, tá? Depois, vocês podem já começando a copiar, registrar os slides no caderno, tá? E podem me mandar pelo Google Classroom as respostas dos 2 exercícios que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá? Bom, na aula passada, no vídeo aula da preposição parte 1, eu trouxe uma história em quadrinhos que vocês estão vendo, que foi da aula passada, que dizia assim: copie as falas da tirinha e circule todas as preposições, inclusive essa última partezinha aqui da combinação e contração nós vamos estudar na aula de hoje. Então, era só para circular as preposições. Lembrando o que é uma preposição. A preposição, ela liga termos, tá? Numa única oração. Oração é uma frase que tem verbo. Então, ela vai estar sempre no meio porque ela liga orações. E nós vimos na aula passada que existem as preposições que nós chamamos de essenciais, que é o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, por, perante, sem, sob, sobre e tras, tá? E lembrando que o a não é porque o a que sempre vai ser preposição. Se o a estiver antes de um substantivo, ele é artigo. Então, tomem cuidado, tá bom? Nessa tirinha que nós vimos na aula passada, nós temos apenas 2 preposições aí, que é ali, ó, pizza de plástico e com velcro, então, que é o de e o com. Sempre que aparecer o de e o com, é uma preposição, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai ver algumas coisas. Eu comentei isso que tá aqui na aula passada, mas a gente vai agora detalhadamente ver. Diz assim: a frase não necessariamente precisa ter verbo. Eu trouxe 3 frasezinhas ali para vocês que tem sentido completo, que eu entendo, mas que não tem verbo. Ó, cuidado com o cão é uma frase com sentido completo, ela passa uma mensagem, mas não precisa ter verbo. Boa tarde, eu entendo essa frase, ela tem sentido completo, é uma frase, porém não tem verbo. Que saudades de você. É uma frase, tem sentido completo, mas não tem verbo. E olha ali a quarta. Gosto muito de você. Nós temos um verbo. Então, é uma frasezinha que tem verbo. Toda frase que tem verbo, nós chamamos de oração, tá? Então, as 3 primeiras ali são frases sem verbo. E a última frase nós chamamos de oração, porque tem o verbo gostar, tá? Infinitivo terminado em ar, gostar. Olha ali uma frasezinha ali, uma explicação que eu trouxe embaixo. Toda oração precisa de um verbo. Sim, para ser oração tem que ter verbo. Mas nem toda frase precisa de verbo. Cuidado com o cão, boa tarde, que saudades de você. São frases que não precisam de verbo, tá bom? Então, toda oração precisa de verbo, mas nem toda frase precisa do verbo. Ok até aqui? Próximo, então. Ali, nós vamos ver quando que nós vamos utilizar as preposições sob e sobre, tá? O sob significa quando algum objeto está embaixo de alguma coisa. Por exemplo, o livro está sob a mesa. Nós sabemos que o livro está embaixo da mesa, ou o livro está sobre a mesa. Eu sei agora que o livro está em cima da mesa, tá? Vai ter um exercício para vocês completarem com o sob e o sobre. Então, prestem atenção e vão registrando no caderno. Então, sob, a preposição sobre é usado para objetos, coisas que estão embaixo. E a preposição sobre é utilizada para coisas ou objetos que estão em cima de algo, ok? Aqui. Quando o para vai ser verbo e quando esse para será preposição?
Antigamente facilitava, porque a gente sabia que o para, verbo, tinha um acento. Mas aí caiu fora. A gente sabe lá em variação linguística que a língua evolui. Então, caiu fora o acento do para quando é verbo. E agora que ele não tem acento, a gente não sabe quando o para é verbo ou quando o para é a nossa preposição. Olha a primeira explicação que eu trouxe para vocês ali. O para será verbo quando indicar ação, movimento e estiver em algum tempo verbal. Quando eu falo tempo, eu tenho presente, o pretérito, que é a mesma coisa que passado ou futuro. Aí eu trouxe 3 exemplos para vocês ali, ó. A menina não para quieta. Aqui está dando um sentido de movimento, de ação. Então, este para aí, ele vai ser verbo. Olha o segundo exemplo ali embaixo. Para de estudar, garota. Está dando uma ideia de movimento. Ela está fazendo o que? Ela está estudando, está se movimentando. Também esse para aí é uma ação, movimento, ou seja, ele é um verbo. E o terceiro exemplo. Hoje ele para de me enrolar e me pede em casamento. Aqui ela está dizendo que ele tem que parar de enrolar, né? De postergar a relação deles e pedir logo em casamento. Aqui também está dando uma ideia de movimento, de ação. Então, este para aqui não é preposição, é verbo. Mas, professora Nina, quando para será preposição? Olha a segunda explicaçãozinha ali embaixo. A segunda bolinha diz assim: o para será preposição quando ligar termos e não indicar ação, movimento. Porque esse é o conceito de preposição. A preposição ela está no meio, ligando termos em uma frasezinha que tem um verbo só, em uma única oração. Então, para ser preposição, pessoal, o para não pode, em hipótese alguma, dar ideia de ação ou movimento. Olha os 4 exemplos que eu trouxe para vocês ali. O primeiro, irei para casa somente amanhã. Tá dando ideia de movimento, aqui tá ligando termos, né? O próximo, darei até as estrelas do céu para você. Aqui tá ligando termos, uma única oração, não tá dando ideia de movimento nem ação, preposição. Olha o terceiro exemplo. Ele quer viajar para a Europa. Olha aqui novamente, tá ligando termos. Esse para não tá dando ideia nem de ação, nem de movimento. Então, ele é uma preposição. E o último exemplo ali. Ele comprou um presente para a namorada. Aqui tá dando ideia, então, de ligar termos. Não indica nem ação, nem movimento. Este último para aí é a nossa preposição. Mas a língua portuguesa gosta de complicar um pouquinho, pessoal. Então, às vezes, a preposição não vai estar ali sozinha, como de, o para, o com, o contra. Não, às vezes ele vai estar dentro, escondido em outras palavrinhas. E que é o que nós vamos ver agora. Olha ali, ó. Algumas preposições podem aparecer unidas a outras palavras, dentro de outras palavras, escondidas, por 2 processos. O primeiro nós vamos ver agora, que é combinação, na sequência, contração. Ih, professora, eu não tô entendendo. Presta atenção ali comigo, ó. Combinação, quando na junção de uma preposição com outra palavrinha não ocorrer perda de letras. Ali vocês têm, ó, a palavrinha ao ou aos. Dentro do ao ou aos, eu tenho a formação da preposição a mais o artigo lá do 6º ano, o ou os. Ó, eu só tô unindo elas, eu só tô combinando. Tô combinando o a com o e formando o ao. Tô combinando o a com os e formando aos. Tá perdendo alguma coisa? Não. Esse processo é chamado de combinação. Mas eu quero que vocês saibam, principalmente, que dentro do ao ou do aos existe a preposição, tá ali em verde, a, tá? Olha o outro exemplo ali de baixo, aonde. Essa palavrinha aonde, ela foi formada pela preposição a
Mas nós vamos estudar ainda o advérbio onde. Para formar o aonde, eu só combinei a preposição a mais onde, que gerou o aonde, tá? O que eu quero que vocês saibam de 7º ano? Que dentro da palavrinha aonde existe a preposição a. Olha ali o aquele ou aqueles com aquele acento virado para a esquerda. Tem a flechinha ali, tem o nome, é chamado de acento crase. Dentro do aquele ou aqueles existe a preposição a mais o aquele ou plural, aqueles. O que eu fiz? Eu só juntei, eu só combinei a preposição a mais o pronome aquele. E virou o aquele com a crase. O que eu quero que vocês saibam? Que vocês saibam identificar que dentro do aquele com a crase, tem que ter a crase, porque senão vai ser só pronome, tem que ter a crase, tem que ter aquele acentinho pro lado esquerdo, existe a preposição a. Olha os 3 ali super importantes. O a com crase, com acentinho virado para a esquerda. Dentro desse azinho com acento virado para a esquerda, eu quero que vocês saibam que existe a preposição a mais o artigo a. Combinando esse preposição a mais artigo a, tem aquele acentinho ali que é a crase. E o as com crase, a mesma coisa. É formado pela preposição a, porque a preposição não varia no plural, ele é sempre singular, mas o artigo tem plural. Então, vai ser a preposição a mais o artigo as. Eu combinei ele, eu juntei eles, não perdeu nada. Aquele outro a tá dentro da crase. E para terminar essa parte de combinação, eu trouxe o aquela com crase ou aquelas com a crase. Ó, o que eu quero de 7º ano que vocês saibam? Que dentro do aquela com crase ou aquelas com acento crase, existe a preposição a mais o pronome aquelas. Esses 2 azinhos aí, junto combinando, faz aquele acento crase lá virado para o lado esquerdo. Então, esses processos aqui, que sempre tá dentro uma preposição, gente, eu só estou unindo, só estou juntando com outra palavrinha e não ocorre perda de nenhuma letrinha. Eu só junto, combino elas. Por isso tem o nome de combinação. O outro processo, que eu trouxe 2 slides aqui para mostrar para vocês, é chamado de contração e vai ser diferente. Quer ver? Ó, o segundo processo, que a preposição está escondida, está dentro de outras palavrinhas, é chamado de contração. Olha a explicação que eu trouxe ali para vocês. Quando, na junção da preposição com outra palavrinha, ocorrer perda de letras. A combinação eu só combinava, não perdia nada. Na contração, esse processo aqui de união da preposição com outra classe gramatical, com outra palavra, vai ocorrer perda. Quer ver? Olha o exemplo do do ou dos. Dentro do do, essa formação do do ou dos, existe a preposição de mais o artigo o ou os. Se fosse uma combinação, existiria o de-o, mas aqui tá perdendo a letrinha E. Ó, para formar o do, tá perdendo a letrinha E. Cai fora a letrinha E. Por isso que tem o nome de contração. Olha dentro do da. Dentro do da é formado com a preposição de mais o artigo a ou as. Cai fora a letrinha e forma o da ou o das. Olha ali o dum. Dentro do dum existe a preposição de mais o artigo Para formar a palavrinha dum, tá caindo fora qual letrinha? A letrinha E. Por isso que formou o dum e é um processo de contração. Dentro do duma é a formação do de mais o artigo uma. Qual letrinha que tá caindo fora, que tá perdendo? A letrinha E. Essa perda de letras forma o duma. Ou poderia ser aqui o artigo no plural, seria o dumas. Olha a palavrinha dali. Dentro da palavrinha dali existe nosso conteúdo de 7º ano.
preposição de mais o advérbio que nós vamos estudar ali. Dentro do dele ou deles, como é que se forma? Pela preposição de mais o pronome ele ou eles, para formar o dele ou o deles. Dentro da palavrinha disto, é formado pela preposição de mais o pronome isto. Tá caindo fora de novo a letrinha E e tá formando o disto. Dentro do desse ou desses, é formado pela preposição de mais o pronome esse ou esse, se for no plural. Qual letrinha que está caindo fora? A letrinha E. Qual é esse processo quando cai fora a letrinha? Contração. E está formando desse ou desses. Dentro do dessa, é formado pela preposição de mais o pronome essa ou essa se estiver no plural, tá? Novamente cai fora a letrinha E e forma o dessa. O que eu quero de 7º ano que vocês saibam identificar? Que dentro do do, do dos, do da, do das, do dum, do duma, do dali, do dele ou deles, disto, desse ou desses, dessa ou dessas, existe a nossa preposição escondida. Qual que é? O que está em verde é a preposição de. Eu trouxe outro exemplo que agora não é mais a preposição de que está escondida. Quer ver? Olha o exemplo que eu trouxe. Agora nós vamos ter escondido a preposição em e a preposição por. Vamos por partes. O no ou nos. Dentro do no ou nos é formado pela preposição em mais o artigo o ou os. Aqui, gente, não só tá caindo fora o E e o M, como tá virando uma letrinha que é a letra N. Aqui é muito contração. É super, mega, ultra power contração. Porque além de estar caindo fora letrinhas, tá tendo no lugar a letrinha N, porque não vai existir o emo ou emos, né? Então aí, dentro do preposição em mais o artigo os, tá tendo a formação do no. O na ou nas, professora Nina, dentro do na ou nas é a formação da preposição em mais o artigo a ou as, tá? Do neste ou nestes é a formação da preposição em mais o pronome este ou estes, tá? Lembrando que a preposição não varia no plural. Dentro do nesta ou nestas é a formação do em preposição mais o pronome esta ou estas. De novo, tá caindo fora o e, tá caindo fora o m e tá gerando uma letrinha n, tá? E do naquele ou naqueles, ou poderia ser naquela ou naquelas, é formado pela preposição em mais o pronome aquele ou aqueles. Ou poderia ser, se fosse naquela ou naquelas, agora seria a preposição aquela ou aquelas. E ali o pelo e o pela é um pouquinho mais difícil, mas o pelo ou pelos é formado pela preposição por, mais o artigo, lá o artigo lo, tá? E também ali o pela é formado pela preposição por, mais o artigo lá ou las. O que eu quero de vocês? Que vocês saibam identificar que dentro do no existe a preposição em, dentro do na ou nas existe a preposição em, dentro do neste, do nesta e do naquele existe a preposição em, dentro do pelo ou pelos, pela ou pelas existe a preposição por. Eu quero que vocês saibam identificar que dentro dessas palavrinhas que estão em contração ou combinação, existe as preposições, tá bom? E agora eu trouxe para vocês 2 exercícios, tá? O primeiro, que é a continuação da aula passada, ó. Diz assim, número 2, porque o número 1 foi da aula passada. Lembrando que todos esses slides que eu estou mostrando para vocês registrem no caderno e podem me mandar só a resposta no Google Classroom. Número 2 diz assim,
Complete as frases abaixo com as preposições adequadas, tá? Aqui vai ser a preposição sozinha, tá? Aí vai uma dica da Prof. Nina para vocês. Vai ser o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, por, perante, sem, sobre, sob e traz, tá? Ó, na letra A e na letra B tem uma dica, embaixo da mesa e em cima da mesa. Qual daquelas preposições que a gente viu na aula de hoje que é utilizado para embaixo da mesa ou embaixo de alguma coisa e em cima da mesa ou em cima de alguma coisa, tá? Aqui na número 2 é para completar com as preposições sozinhas que nós vimos na videoaula 1. A questão 3 é para completar com as contrações e as combinações. Na verdade, não é para completar. É essa parte que nós vimos na videoaula de hoje, na parte 2. Olha o que é para fazer aqui na 3. E eu já trouxe 3 exemplos para ajudar vocês. Olha como eu sou querida. Número 3 diz assim: passe um traço debaixo das preposições. Aqui as preposições sozinhas, tá? O a, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Essas aí eu vou passar um tracinho embaixo. 2 traços debaixo das contrações, que é o que a gente viu na aula de hoje. O que é contração? É o na, é o no, é o da, é o do, é o dum, é o duma, é o dele, é o disto. Vou passar 2 tracinhos embaixo dessas contrações. E eu vou passar 3 tracinhos embaixo das combinações. O que é combinação? É o que a gente viu hoje. É o ao, é o aos, é o aonde, é o aquele ou aqueles com a crase, é o azinho com a crase, é o as com a crase e é o aquela ou aquelas com crase. E aí eu trouxe ali pintadinho para vocês de como fazer essa questão. Olha na letra A. Fui a São Luís e resolvi voltar à tarde. Olha o A com crase. Este A com crase é combinação ou contração? Tempo. É uma combinação do A, preposição, mais o artigo. Fundiu esse azinho aí com esse acento virado para a esquerda. Se é uma combinação, quantos traços eu tenho que passar embaixo que a questão está pedindo? 1, 2 ou 3? 3 tracinhos, por isso que eu fiz ali para vocês. Olha a letra B. Cheguei lá ao meio-dia e resolvi voltar de táxi. Ó, o de é a nossa preposição sozinha. Quantos traços eu passo na preposição sozinha? 1. Por isso que eu coloquei aquele um tracinho ali em vermelho. Olha a letra E. Após o jantar, dei uma volta pela praça e senti-me no... sentei-me. Perdão, arrumem aí. Sentei-me num banco do jardim que ficava sob uma árvore. Aqui tem muitas coisas, mas eu só trouxe um num. Num é uma contração da preposição em, mais o artigo um. Quantos tracinhos eu passo debaixo da contração? 2. Por isso que tá em azul ali. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, eu trouxe só esses 3 exemplinhos aí para vocês, mas tem muita coisa nessa questão 3 da letra A até a letra G, tá bom? Uma boa aula para vocês, fiquem com Deus, qualquer dúvida perguntem. Um beijo, até logo. Tchau, tchau!